Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia nessa manhã de terça-feira. Hoje tem um caso curioso aqui, viu? Tem hospital que trocou o paciente e comunicou a morte errada, que perigo. E também prefeitura pagando bolsas de estudo para alunos de alta renda. Tem banco condenado a devolver o prejuízo de um cliente vítima do golpe do falso entregador. E o STJ suspendendo o inquérito de R$ 29,90 que durava 8 anos. Mas como vocês já sabem, antes de partir para as nossas notícias, eu quero ler o comentário do Reinaldo. Ele falou assim: boa noite, estou indo para a faculdade para iniciar a semana de prova e ouvindo o melhor podcast jurídico. Muito obrigada, Reinaldo. E boas provas aí, meu querido, e continua acompanhando a gente para ficar sempre afiado. Café na mão, fone no ouvido, então bora pro episódio. E a gente já começa falando de responsabilidade civil médica. A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, por unanimidade, a condenação de um hospital mantido por uma fundação pública municipal ao pagamento de R$ 160 mil por comunicar, de forma totalmente equivocada, a morte de um paciente. A reparação, fixada pela Terceira Vara Cível de Ribeirão Preto, foi dividida em 80 mil para o filho e 80 mil para a irmã. De acordo com o processo, o homem havia sido atendido e liberado. No mesmo dia, outro paciente com nome semelhante morreu na unidade e a família foi informada do óbito. Sem autorização para reconhecer o corpo, os familiares realizaram o velório. Durante a cerimônia, o suposto falecido entrou em contato com a irmã e, ao abrir o caixão, foi constatado que o corpo era de outra pessoa. O relator, desembargador Edson Ferreira, destacou que o erro gerou abalo moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo. O colegiado rejeitou pedidos de majoração e de redução do valor e apontou que a tentativa de alegar mau relacionamento familiar beira a má-fé processual. A decisão também confirmou os honorários advocatícios fixados na sentença. Ô Victor, agora essa aqui é pra quem tá firme nos estudos, viu? A Black Friday do Estudei já começou, mas é por tempo limitado. Pois é, Laísa, o Estudei é a maior plataforma de organização e planejamento de estudos do país. Se você está se preparando para concursos, OAB, pós ou faculdade, essa é a oportunidade de estudar com método, clareza e estratégia, do jeito que os aprovados fazem. Com o Estudei, você organiza sua rotina, acompanha o progresso e estuda com foco de verdade, sem perder tempo com planilhas ou improvisos. Acesse o link na descrição e descubra como estudar de forma inteligente, planejada e com resultado. E vamos agora com o direito administrativo. Uma reportagem revelou que estudantes de alta renda em Indaiatuba, interior de São Paulo, receberam R$ 513 mil de um programa municipal criado para apoiar alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O benefício faz parte do Passe Bolsa, política pública voltada ao reembolso de mensalidades em cursos técnicos e superiores. Segundo os dados apresentados entre 2023 e 2025, 170 estudantes foram beneficiados com um total de R$ 967 mil, sendo que quase metade desse valor ficou concentrada em apenas 25 alunos, com indícios de não se enquadrar nos critérios sociais exigidos. A prefeitura reconheceu inconsistências na execução do programa, exonerou a servidora responsável pela análise das concessões e notificou os beneficiários irregulares para devolução dos valores. A administração municipal informou que colabora com as apurações e iniciou um processo de revisão cadastral. O Ministério Público também acompanha o caso, que pode ser fiscalizado por tribunais de contas. As irregularidades podem resultar em ressarcimento ao erário e responsabilização administrativa dos agentes públicos envolvidos. Sob o ponto de vista jurídico, a discussão pode envolver a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Desde a alteração promovida pela Lei nº 14.230 de 2021, a configuração de improbidade exige a comprovação de dolo, isto é, a intenção de lesar o erário ou obter vantagem indevida. Para evitar distorções em programas desse tipo, são recomendadas medidas como definição de critérios objetivos, auditorias periódicas e divulgação transparente das concessões, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação. Bora com o direito do consumidor. Uma decisão recente determinou que um banco devolva os valores retirados da conta de um cliente vítima do chamado golpe do falso entregador. No esquema, criminosos se passam por funcionários de instituições financeiras, recolhem um cartão e, com os dados capturados, realizam compras e saques sem autorização. O tribunal entendeu que, em casos de fraude
fraude, não basta ao banco alegar que a senha foi utilizada. A instituição precisa comprovar que o cliente realizou as operações de forma livre e consciente. Essa interpretação segue a orientação do Código de Defesa do Consumidor, que trata falhas de segurança e fraudes como risco da própria atividade bancária. O chamado fortuito interno, ou seja, eventos previsíveis dentro do negócio. Em decisões semelhantes, os tribunais têm reforçado que bancos, credenciadoras e empresas de pagamento devem manter sistemas eficazes de prevenção e resposta a fraudes. Quando a compra é contestada, cabe ao banco apurar e provar a regularidade. A simples digitação da senha sem comprovação do consentimento não exclui a responsabilidade. Políticas de monitoramento e bloqueio de transações atípicas são consideradas essenciais para reduzir esses prejuízos. E agora vamos com o direito processual penal. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a tramitação de um inquérito policial que apura um suposto estelionato de R$ 29,90, instaurado há mais de 8 anos em Minas Gerais. A decisão liminar foi concedida pelo ministro Rogério Chieti Cruz, em habeas corpus da defesa, que apontou excesso de prazo, ausência de justa causa e decadência do direito de representação. De acordo com os autos, o fato é de 26/10/2015. O inquérito foi instaurado em 28/8/2017 e a representação do ofendido só foi formalizada em 18/11/2021. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia negado o trancamento, mas o STJ entendeu, em juízo preliminar, que não se admite a perpetuação da investigação quando o investigado está solto e o caso envolve baixa ofensividade econômica. O ministro registrou que a garantia da duração razoável do processo, artigo 5º, inciso 78 da Constituição, também incide sobre a fase investigativa. Prazos do inquérito são impróprios, porém não indefinidos, especialmente na ausência de diligências úteis ou justificativa concreta por longo período. Quanto ao delito, após a Lei nº 13.964 de 2019, o estelionato exige representação da vítima, artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal, e a ausência de representação no prazo legal acarreta decadência. O prazo de 6 meses está previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal. A contar do conhecimento da autoria, para fatos pretéritos, considera-se a vigência da lei quando a vítima já conhecia o autor. Com a medida, o STJ destacou a necessidade de gestão ativa do inquérito e limites temporais à investigação, sob pena de suspensão ou trancamento quando presente excesso de prazo, falta de diligências efetivas e questões como decadência do direito de representação. E bora com a sua dose de inteligência jurídica com a atualização jurisprudencial. O Superior Tribunal de Justiça fixou limite para os planos de saúde em regime de coparticipação. Nessas modalidades, a cobrança não pode ultrapassar 50% do valor contratado entre a operadora e o prestador de serviços. E o gasto mensal do beneficiário não pode ser maior que a própria mensalidade paga. Ainda no STJ, o tribunal definiu que é considerada prova escrita apta a instrução da ação monitória qualquer documento que indique o direito à cobrança e seja suficiente para convencer o juiz sobre a existência da dívida, independentemente de modelo ou forma predefinida. E no Supremo Tribunal Federal ficou decidido que não incide o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o famoso ISSQN, sobre as atividades de titulares de serventias extrajudiciais quando exercidas em razão de credenciamento feito por órgãos ou entidades estaduais de trânsito. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente nessa terça-feira. Quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. Adali Viegas, Reinaldo, Gisele, Yuri Júlio, Breno, Ciborgue, Bela, Josi Rodrigues, Eduarda, Marcela, Cauã, Vinícius, Guilherme Chaves, Felipe Calou e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere, que a gente tá sempre repostando por lá. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Até mais!